E salve galera, o vídeo hoje vai ser bem diferenciado. A XP-Pen acabou entrando em contato comigo e me enviando uma de suas mesas digitalizadoras. Então hoje eu trouxe um desenho completamente do digital, testando o aparelho e dando todas as minhas impressões. Só queria agradecer demais a XP-Pen pela oportunidade e vamos pro vídeo. Então pra gente começar aqui com o unboxing, a caixa quando eu peguei ela não tinha um peso tão enorme, mas o tamanho dela era muito interessante. Porque como vocês conseguem ver aí, ela é bem grande, ocupa quase que a caixa inteira. Peguei até uma folha 4 pra vocês terem uma ideia e uma noção do tamanho que é essa mesa. E sim, mano, ela é do tamanho de uma folha 4. E o peso dela de quando eu tirei dentro da caixa, eu achei até que um peso bem leve. Pra ser bem sincero com vocês, é uma mesa muito leve e muito boa de se transportar, porque ela veio com cabo removível. E como dá pra ver, veio tudo embalado dentro desse saquinho, da qual que veio dentro. Veio as ponteiras, esse adaptador, que serve pra você tirar a ponteira da caneta. Veio a canetinha dessa mesa, né, que ela é toda preta. Também veio diversos manuais, da qual tinha alguns guias de instalação de drive e uma cartinha de agradecimento. E bem interessante foi que o manual veio diversas línguas mesmo. O que eu também achei interessante foi que veio um papel com todas as redes sociais e diversos canais de contato pra estar falando com a XP-Pen. Tem uma pra cada país. E a última coisa que veio foi esse cabo tipo C, do qual o tamanho dele é mais de 1,5 m. Ele serve tanto para ligar a mesinha como também para carregar seu celular. Falo isso aí porque eu já testei e o cabo é top. Bom, e agora tirando a mesa aqui dessa embalagem branca que veio, eu achei logo de cara que o display dela inteiro era essa tela da frente. Só que não. Ela tem essa parte de cima preta em black piano. E toda essa parte que tá com a película que eu tô tirando agora é o display. Então mesmo que o display não seja do tamanho de uma folha 4, ainda é um display muito grande para uma mesa de entrada. A cor do modelo que me enviaram foi um azul, mas isso foi escolha minha. A moça na hora me perguntou qual que eu queria, que eu lembro que tinha preto, azul, verde e, se eu não me engano, a outra cor era rosa. Tem pegado rosinha, né, meu parceiro? Ia ficar mó da hora. Então agora com todo o material apresentado, bora partir direto pro desenho. Bom, com tudo dela aqui já na mesa, eu vou começar os testes primeiramente pelo celular. No celular a coisa é bem simples, é só pra você pegar o seu cabo, plugar na tomada, ou plugar na mesa, não pluga na tomada não. E essa ponta USB tu vai precisar de um adaptador OTG, que é pra ela poder entrar no teu celular. Que depois tu conectar isso aí no celular, mano, vai funcionar meio que como um mouse, que aí é só tu abrir qualquer aplicativo de desenho digital, como o Ibis Paint X, e é só partir pra felicidade. Então teste no celular concluído, vamos pro PC. E aqui no PC eu já fiz toda a ligação já com os cabos. Só que acontece, quando você passa a caneta ele não funciona. E só vai riscar ou desenhar alguma coisa quando eu pego no mouse. E isso acontece porque o sistema Windows ainda não reconhece minha mesa. Mas pra estar consertando isso aí é uma coisa bem simples. Vem até no próprio manual. Que é só você ir lá no site da XP-Pen, que é esse aqui. Procura pela opção de assistência, vai lá em baixar drive. Nessa parte aqui tu consegue ver todos os produtos que a XP-Pen tem, como também consegue baixar os drives para cada um. É só tu colocar o nome da tua mesa aqui, achar a imagenzinha certa e baixar o drive. Depois é só deixar instalando. Ele vai pedir para reiniciar o PC, você reinicia e quando você abrir de novo, a mesa já vai estar funcionando 100%, mano. Aí se você for como eu usar o Photoshop, saiba que tem um bug que pode acontecer, que no caso é esse aqui. Você vai selecionar alguma ferramenta e meio que trava, não sei o que acontece. E aí quando volta ele acaba carregando um monte de comando. Se isso aqui chegar a acontecer, é só tu ir lá e atualizar o Photoshop. E depois ele fica normalzinho aí, mano, e tu não tem dor de cabeça com nada. Bom, então com a mesa que funciona 100% agora, eu vou tentar passar um pouco mais da minha experiência usando ela. Foi muito divertido realmente trabalhando digital com ela. Porque ela tem um tamanho muito bom e um peso muito agradável. Tu consegue tirar o cabo e colocar o cabo. Mano, é uma praticidade muito boa. A mesa mesmo tem um tamanho de 31 cm por 23. E a área útil que tu pode estar realmente usando para fazer os traços, desenhar e etc. Ela tem uma área mais ou menos de 25 por 16. E essa área ela fica visível com esses indicadores branco que tem na mesa. E sobre minha opinião, eu achei um tamanho muito bom. Foi uma área que me agradou muito, gostei bastante mesmo. Quando eu comecei a fazer os sketches, parecia muito que eu tava desenhando em câmera lenta. É como se a área para desenhar fosse tão grande que eu tivesse tempo para pensar. A mesa na lateral não tem basicamente nada, só na parte de cima que tem a entrada tipo C e uma abertura para você colocar aqueles cordões. A caneta na mesa é uma caneta bem simples, ela é toda preta, full preta, com a logo da marca na parte de cima. Ela já vem já com os dois botões pré-configurados e os níveis de pressão também. Os níveis de pressão até que eu não mexi muito.
até porque eu não sabia como é que mexia. Mas nos dois botões da caneta eu acabei dando uma mexida em um deles, que era no caso que ficava com a borracha. Eu acabei deixando ele como Ctrl Z, que eu achei bem mais interessante. A parte que eu tava fazendo aqui os sketches eu não achei tão interessante assim não, mas quando foi pra fazer line art e pintura, sim, é muito interessante. E os níveis de pressão vão até 8192. E uma coisa que eu achei bem divertida e muito interessante é que a caneta tem inclinação. Eu não faço a menor ideia de como eu ativei isso, porque quando você inclina a caneta e risca na mesa, é meio que como se fosse um lápis. Ele tem aquele traçado mais suave. Então eu acabei fazendo diversos testes com essa parte aí, só que eu me esqueci de gravar porque eu só tava fazendo coisa aleatória, nem sabia o que eu tava vendo na hora. Ou então eu gravei e tá no meio da speed aí. Se eu achar, eu coloco aqui pra vocês verem como exemplo. Então depois de eu ter feito aqueles sketch ali, eu comecei a fazer a line art, tentar finalizar alguma coisa aqui. E foi muito divertido todo esse processo. Acho que tornou esse processo mais divertido foi a precisão que tem a mesa. Acho que o tamanho dela tem um tamanho muito bom pra tela que eu uso. Então tipo, me deu uma precisão muito, mas muito boa. Então eu fiquei um bom tempinho aí nessa parte tentando finalizar esse desenho. E foi nesse momento aí que eu percebi que eu sou muito ruim nisso aqui. Mas depois de ter dado uma aquecida e tentado fazer algumas coisas, comecei a pegar a manha aqui no digital e fui tentar de novo fazer outro sketch. Só que dessa vez eu ia finalizar. Então eu comecei sketch com a ideia de tentar fazer um desenho da Power. De Chainsaw Man aí, né, meu parceiro? Comentei, mano. Comentei que tá acompanhando Chainsaw Man. Então eu tentei começar a definir onde ia ficar a cabeça, tentar colocar onde ia ficar o corpo, como ia ficar a posição dela. Foi aí que eu percebi então que dava pra me levantar ela, colocar o dente mais embaixo, fechar um pouco mais a folha, tentar deixar a fanart mais naquele estilo A4. Então depois que eu decidi o sketch, eu comecei a fazer ela em arte, comecei a modelar, a deixar um pouco mais visível o que eu queria passar ali. Que era aquela ideia da Power muito feliz, empolgada com alguma coisa. E o Denji ali naquela situação como se tivesse sendo obrigado. Então depois de ter deixado um pouco mais visível essa parte do esboço, eu comecei a fazer a line art. Se é que eu posso chamar isso aí de line art, porque eu quase não fiz nada, mano. Só fui puxando o traço, tentando deixar ele em uma única linha, como se fosse realmente uma line art. Mas fui puxando bem no meu estilo, bem do meu jeito. Sem me importar muito se as linhas iam ficar, tipo, enquadradas, bonitinha. Como dá pra ver aí, tem muitas partes que a line art não chega nem a se encontrar, ou então tá uma por cima da outra. Tá meio jogado, bem no meu estilo mesmo. Mas foi uma line art que eu achei muito divertido e bem rápido tá fazendo. Gostei bastante do resultado final que ela fez. Bom, e o vídeo ia acabar aqui, ele ia terminando essa parte da line art. Só que eu não consegui me concentrar, não consegui me controlar. Eu tive que pintar isso aqui. E aí o problema é que eu nunca tinha feito pintura digital aqui no computador. Então como eu tinha dois personagens na folha, no caso aí na tela, eu acabei usando o Denji mais como cobaia pra me tá fazendo a Power mais bonitinha, mais perfeitinha. Então toda essa parte da pintura que vocês conseguem ver aí no Denji foi basicamente um teste que eu fiz. Eu fui jogando um monte de coisa que eu não sabia, fui testando lápis, fui testando brush, fui testando tudo. Então eu usei o Denji totalmente pra cobaia, pra me tá vendo como é que saía essa parte aí. Depois que eu aprendi, eu tentei pegar a manha mais ou menos dessa parte de brush, aumenta brush, diminui, cada um faz um efeito diferente, aí eu parti pra Power. Então a Power foi um processo bem mais divertido, foi um processo que durou um pouco mais que o Denji, mas que eu gostei bastante, muito mesmo do resultado. Acho que eu consegui adicionar bastante detalhes de cabelo, olhos e pele, diversos cantos. Consegui fazer até que bastante degradê. Não foi tanto degradê assim, não ficou uma pintura semi-realista, mas ficou uma pintura bem interessante que eu gostei. E essa parte da pintura aqui é bem diferente do tradicional. Primeiramente porque você pode colocar camada, tirar, colocar de novo. E dá pra fazer muito teste até ficar bom. E sem falar do tempo que tu leva pra tá fazendo tudo isso. Tipo, o tradicional eu teria levado isso aqui no mínimo umas 16 horas. Aqui no digital eu levei metade do tempo pra fazer tudo. Então tipo assim, eu tô pensando aí, eu passei em trocar pro digital aqui, esquecer esse negócio de papel. Não tô zoando, galera, eu prefiro papel ainda, mano. Mas essa mesinha aqui, né, meu parceiro, gostei demais, mano, do resultado. Gostei demais da praticidade que ela me dá, a precisão, foi muito bom mesmo. Realmente foi uma experiência muito top. E foi desse jeito aí que ficou o desenho da Power e do Denji. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou do desenho, mano, se ele ficou bom. Foi um dos meus primeiros, vamos dizer assim, porque eu já tinha feito um desenho digital, mas também só um. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu não esqueci de falar qualquer coisa do desenho ou então da própria mesinha, podem perguntar aqui nos comentários. Queria agradecer demais a XP pela oportunidade. Vou estar deixando o site da XP e o Instagram dela aqui embaixo na descrição. E se tu tá curtindo o desenho de Chainsaw Man que eu tô trazendo aqui, pô, comenta aí hashtag é um anjo e manda esse vídeo aqui pra aquele seu amigão que curte Chainsaw Man e desenho digital. Que eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu, falou e é nóis.